Você está ouvindo na Rádio Cidade Jornal da 89. Jornal da 89. O diretor clínico do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, Dr. Rafael Vieira, convidou a imprensa para uma coletiva na noite desta quarta-feira para falar sobre a crise do hospital e sobre a greve dos médicos da maternidade. A maternidade regional está funcionando parcialmente, atendendo apenas os casos mais graves. Nesse período, as gestantes estão recorrendo a outros hospitais e até mesmo ao pronto atendimento municipal, que não é o ambiente adequado para as mães. Os médicos estão com os salários atrasados e reivindicam mais recursos para a manutenção da maternidade. De acordo com o diretor clínico, a situação do Nossa Senhora Auxiliadora não é diferente da crise enfrentada pelos hospitais que atendem pelo SUS em todo o país. Segundo Rafael Vieira, o valor repassado pelo governo não cobre o que se gasta com o paciente e, apesar do governo do estado ter montado uma estrutura de ponta, a verba destinada para a maternidade não é suficiente para mantê-la. O SUS, o sistema é um sistema federal, estadual e municipal. O sistema federal, ele é o responsável por transferir os dinheiros da IH, né? Então, toda internação, o governo federal repassa um valor para aquela internação. Esse valor, sabidamente, não cobre as despesas do paciente. O hospital gasta mais com esse paciente do que é repassado por ele. Ao mesmo tempo, nós temos o Estado também, que é o responsável pelos hospitais, por toda a atenção secundária do Estado, então ele também tem os seus programas, né? Então temos ProUj, nós temos ProHospital. Então, em 2009, quando o Estado veio fazer um investimento no Hospital de Caratinga, eles fizeram um diagnóstico de que o vazio assistencial aqui em Caratinga estava na maternidade. Nós precisávamos ter uma maternidade para atender gestantes de maior risco e foi feita uma estrutura para isso, né? Então foi montada uma maternidade realmente muito bem estruturada. Nessa maternidade nós temos obstetras presenciais 24 horas por dia, nós temos um pediatra presencial para atender todas as crianças que nascem no nosso hospital. Além disso, nós temos uma UTI neonatal, porque essas gestações são de risco maior, então eventualmente essas crianças nascem com a saúde mais debilitada, a gente precisa de ter uma estrutura de UTI neonatal, e nós temos também a UTI adulta, para muitas vezes dar socorro para essa mãe, que boa parte dos casos já é uma doente crônica, né, e que também pode evoluir mal na sua gestação. Então, fez-se toda uma estrutura física e de material realmente muito boa, mas a forma de manter, a forma de todo mês aquela estrutura não dar prejuízo, isso não foi feito. Isso geralmente não é feito, né, infelizmente, pelo Estado. Então constrói, mas não tem custeio. Então não tem um repasse adequado para que aquilo funcione. E temos também a questão municipal. Uma forma da maternidade ser viável, ela operar com a maior quantidade de gestantes. Então, se ela pudesse ter um volume maior de atendimento, de partos, o valor que o SUS repassaria através da IH obstétrica, que não é uma IH relativamente boa, então seria uma forma de talvez, com essa arrecadação desse volume de pacientes, conseguir manter todos os gastos que ela tem. Só que isso não acontece. Nós fazemos, em média, no Hospital Nossa Auxiliadora, pouco mais de 110 partos por mês. Vocês dividem isso por 30 e vocês vão ver quantos partos, em média, nós temos por dia. Tendo lá obstetra, tendo toda uma estrutura preparada para receber esse volume tão pequeno de pacientes. Rafael Vieira também chama a atenção para o pequeno número de internações para uma estrutura tão grande. Além da taxa de natalidade estar diminuindo progressivamente nos últimos anos, muitas mães preferem ser atendidas em outras unidades, onde elas podem agendar cesarianas. De acordo com as instruções do Ministério da Saúde, o parto normal precisa ser priorizado nos hospitais filantrópicos. E a gente precisaria que o Estado, que na verdade através de Fabriciano, que é a GRS sobre a qual nós estamos sob a sua responsabilidade, pudesse coordenar um pouco melhor esse sistema e fizesse com que todos os partos da nossa região fossem feitos no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, para que isso pudesse garantir o funcionamento dela. E infelizmente isso não acontece. Nós sabemos que muitos partos da nossa região não são feitos no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Então aí nós vamos nos perguntar, mas por que então isso acontece? Por que alguns gestores da nossa microrregião não fazem isso, já que lá tem toda essa estrutura para atendimento? Na minha opinião, o problema está no parto normal. Então, como nós
fazemos parte de uma rede estadual e recebemos, nós que eu digo o hospital, e o hospital recebe recursos do Estado, ele repassa recursos, mas exige uma contrapartida de atendimento. Você tem que seguir mas os protocolos, né, e atingir várias metas. A mais importante, na minha opinião, é com relação à taxa de cesarianas. Existe uma recomendação do Estado que não se trabalhe para não ultrapassar 26% de cesarianas do total dos atendimentos. E nós sabemos que, ultimamente, culturalmente, as nossas grávidas, elas têm optado cada vez mais por cesariana, porque é um procedimento mais cômodo. Só que a cesariana é um procedimento de maior risco, tanto para a mãe quanto para a criança. Então o Estado, acertadamente, ele faz essa exigência, porque o parto normal é um procedimento com muito menos risco, tanto para a mãe quanto para a criança. Então faz toda a lógica do mundo. O problema é que as mães não são preparadas psicologicamente para entender isso. Essa informação não é dada de forma consistente, não é feito um trabalho persistente nos PSFs, que na maioria das vezes também enfrentam problemas de subfinanciamento, e nós vamos entrar aqui em outro assunto, mas os PSFs também enfrentam problemas, não conseguem fazer esse acompanhamento da forma que deveria ser feito, e a gestante chega no final da gravidez querendo uma cesárea, e gera uma pressão sobre os gestores, secretários de saúde, e os secretários de saúde começam a tentar resolver o problema da paciente com a questão da cesárea, só que aqui no hospital a gente não pode. Primeiro, porque isso é uma coisa antiética, né? Nós estamos oferecendo uma coisa para o paciente que é pior, mas além disso também tem a questão do programa de Estado que não nos permite que isso seja feito. E isso faz com que partos sejam referenciados para outros locais e a gente aqui acabe tendo uma estrutura subutilizada que gera gasto e que todo mês gera prejuízo para o hospital. Gerando prejuízo para o hospital, nós vamos desencadear aí uma cascata de problemas. Nós, enquanto médicos, nós passamos a ter problemas de todas as ordens possíveis. Nós não conseguimos oferecer todo o conhecimento que nós temos, as atualidades, tudo que a medicina tem para oferecer para o paciente. É isso que a gente fala de condição de trabalho. A gente sabe que precisa de uma determinada coisa, a gente sabe que aquilo é melhor para o paciente, nós queríamos poder oferecer isso para eles. Falando sobre a greve dos médicos, Dr. Rafael afirma que a questão salarial não é principal motivo da paralisação. Realmente ninguém gosta de trabalhar com 2, 3 meses de atraso de salário, claro, mas não é essa a questão. Nós estamos chamando a atenção por uma falha no sistema e que talvez só nós médicos tenhamos muitas vezes coragem de expor essas falhas. Nós temos coragem muitas vezes de, sabendo que existe um outro medicamento melhor para o paciente, brigar para que o sistema ofereça aquele melhor medicamento. Então nós estamos realmente levantando essas questões, levantando esse problema para chamar o Estado, o governo federal, que são realmente as instituições que têm mais poder de resolução de todo esse problema, e também os municípios, principalmente os municípios, através do poder que eles têm junto a seus representantes, os deputados, o governador, porque nós precisamos de pressioná-los. O hospital, ele está operando dia após dia nisso, e vai chegar uma hora que não tem jeito mais, vai chegar uma hora que se comprometeu financeiramente a instituição. Nós não queremos que isso aconteça, nós queremos que o hospital se fortaleça, nós estamos junto com o hospital, né? A gente sabe que o hospital passa por problemas como nós, a gente sabe que se o hospital tivesse condição financeira, ofereceria para nós as melhores condições de trabalho possível, a gente sabe que eles não têm condição financeira. Então nós temos que arrumar uma forma, uma solução em que essa solução venha através do Estado, através dos municípios, através do governo federal. Para tentar amenizar a crise, os médicos buscam um pacto entre as esferas de governo. A gente está diante aí de uma intermediação sanitária em que vão sentar promotor de justiça do Estado, representando o governo do Estado, representando os municípios, hospitais, médicos, para poder pactuar isso de uma forma séria, em que o Estado, os municípios tenham um apoio financeiro extra desse sistema que a gente está conversando aqui. Então, quer dizer, muitas coisas já foram tentadas há muito tempo, desde sempre, na verdade, mas isso não é fácil. Sempre que precisa de recurso, a dificuldade é muito grande. E, na maioria das vezes, acontece com a pressão.
Então é por isso que eu acho que a população tem que entender que o que nós estamos querendo é tentar resolver um problema. O diretor clínico do hospital espera que a população compreenda o manifesto da classe e que os médicos que trabalham na maternidade consigam manter suas atividades. Na verdade, a gente tem tentado conversar e entrar em acordo, todos nós, para que tudo isso seja feito de uma forma organizada e sem prejuízo para a população, que é o mais importante. Então, durante esse período, os médicos estavam lá, né? Eles estavam lá. Se fosse um caso realmente que o paciente precisasse ser atendido naquele momento, os médicos estavam lá. Muitas vezes o paciente não entende, porque, claro, todo paciente considera que o seu quadro ele precisa, mas a gente tem um conhecimento técnico para poder fazer essa diferenciação. Mas mesmo assim, ontem nós pedimos auxílio do nosso conselho de classe, do CRM, para poder também vir ajudar, né, dar a sua opinião. E ontem nós tivemos uma reunião muito produtiva, que eles ressaltaram a importância realmente que nós mostrarmos o problema para a população, para que de repente nós tenhamos o apoio da população, para poder estar nessa luta junto com a gente, para melhorar a assistência para a população. No final das contas, para quem a gente está brigando é para que a assistência seja melhor. A melhor condição de trabalho para nós significa melhor atendimento para a população. Nós estamos tentando fazer de uma forma em que, por um período de tempo, vamos tentar, se a gente consegue manter um atendimento, ter os profissionais ainda motivados, porque não é fácil. A pressão psicológica é grande. Muitos profissionais, eles estão preferindo ter outros serviços, trabalhar em outras áreas que não a área hospitalar, que é uma área realmente estressante. E ainda por cima tem toda essa questão do reconhecimento. Quer dizer, nós estamos tentando manter o grupo de médicos, estamos fazendo todo o esforço possível, unido, para pelo menos conseguir por mais um tempo, até que esse problema seja resolvido. Se esse problema não for resolvido, não é que nós não vamos trabalhar, é porque vai acabar de existir, na verdade. Vai chegar uma hora em que o hospital não vai conseguir mais tomar esse prejuízo todo mês. Todos nós, do hospital, médico, nós vamos chegar e falar, não dá mais. Durante toda esta semana foram realizadas reuniões entre os médicos e o hospital na tentativa de um acordo que possibilitasse o retorno dos atendimentos. O movimento, organizado por caratinguenses para cobrar uma solução para a maternidade, já reúne mais de 600 pessoas que o apoiam e confirmaram presença através das redes sociais. O diretor clínico do hospital disse que os médicos da maternidade pretendem participar da mobilização marcada para esta sexta-feira, dia 13, às 6 da tarde, na Praça Getúlio Vargas. E a seguir, presidente da Câmara Municipal de Caratinga ainda não foi notificado pela Justiça sobre a liminar que determina a instalação da CPI do lixo. Segundo o Simpósio Médico Traz a Caratinga, Dr. Lair Ribeiro, autor de mais de 100 trabalhos científicos e 36 livros.